Presta atenção nessas palavras de fogo que o Espírito Santo quer te falar através do nosso querido Padre Roberto Bem-vindo. Então fique agora com o nosso grande irmão, o Padre Roberto Bem-vindo, e acolha essa graça que o Senhor te dá. Então, desde a queda de Adão, que é a queda da humanidade, Deus colocou em nós a profecia de esmagarmos a cabeça da serpente. A profecia de vencermos todos os males em Cristo, porque a humanidade caiu por causa de uma tentação do maligno, e nós fomos erguidos pela graça de Deus e pelo poder de Deus que se manifestou em Cristo Jesus e através do sim de Maria Santíssima. Então eu quero colocar nas suas mãos 3 armas poderosíssimas para que você possa, na sua vida em Cristo, aprender a vencer, aprender a combater, aprender a conquistar as graças, aprender a conquistar as graças de Deus e, através de Nossa Senhora das Graças, a nossa Mãe. Eu quero fazer uso de um texto de um dos padres da Igreja, São João Crisóstomo, que ele vai indicar para nós essas 3 armas, e eu quero de maneira muito breve explanar cada uma delas, e estas 3 você já as conhece, mas gostaria que você de fato mergulhasse nesse mistério, porque a nossa luta já temos a nossa vitória. Por isso que é preciso estarmos com o Senhor de maneira mais confortável, no sentido da confiança, não no sentido simplesmente do comodismo, mas no sentido da confiança. O Senhor já está com você e dentro de você. E em Cristo você já tem todas as graças necessárias. Grave isso no seu coração. Você pode até dizer para si: eu já tenho todas as graças necessárias para fazer a vontade de Deus, para que a minha família encontre a graça de Deus e alcance suas vitórias, para conquistarmos a vida eterna, aquela que já foi conquistada para nós pelo Senhor no lenho da cruz. Então eu vou pegar o texto de São João Crisóstomo, um texto maravilhoso. Ele diz: vistes que vitória admirável, viste os magníficos prodígios da cruz. Posso dizer-te alguma coisa ainda mais admirável? O texto de São João Crisóstomo, ele está dizendo: posso dizer algo de mais admirável? Houve o modo como se deu a vitória. Isso é muito importante. Nós não podemos simplesmente adquirir a vitória de Cristo de um modo superficial ou pensando de um modo mágico. Então, Jesus não desfaz nem feitiço, nem magia, etc. Jesus nos liberta do mal. Isso é muito importante, eu tenho ensinado. Então, é como se Jesus fosse um mago, um bruxo, dentre tantos outros magos e bruxos, ele fosse um fundador de religião, dentre tantas outras religiões, é que nós respeitamos todas elas, mas as Escrituras nos ensinam que em nenhum outro foi dado poder e autoridade, ou nenhum outro nome foi dado aos homens para que nós possamos ser salvos. Então é uma coisa admirável como nós conquistamos já a vitória. Por isso que você fique atento para conquistar vitórias também unido a Cristo. Não existe graça sem a união, não existe graça sem a comunhão com Deus. Então eu vou rezar o rosário, eu vou rezar o ofício da Imaculada, eu vou ter devoção à Santa Virgem Maria, mas eu não tenho comunhão com o Senhor, eu não vivo uma vida comunional na igreja, numa relação de intimidade com meus irmãos. Obviamente a graça, o Senhor dá gratuitamente a quem Ele quer, mas a graça não funciona nesses aspectos. São João Crisóstomo diz: Cristo venceu o diabo. O vencedor do maligno é Cristo, valendo-se
interessantíssimo, dos mesmos meios com que este tinha vencido. Então você precisa conhecer como foi que o maligno venceu, porque lá no Gênesis, no capítulo 3, nós vemos como a humanidade caiu, como a humanidade prostrou-se, como se deu a ruptura, como se deu a queda da humanidade. Então é preciso conhecer o modo, a estratégia do maligno, para conhecermos o nosso inimigo e sabermos como o Senhor nos dá a graça, através de Maria Santíssima, através da Virgem de todas as graças, para que as pessoas sejam libertas do ocultismo ou em situações extremamente difíceis, para que as pessoas alcancem suas graças. Por isso que é muito importante, essas três coisas são como verdadeiras pedras que serão cravejadas no nosso coração. Então ele diz, e tomando as mesmas armas que ele tinha usado, derrotou. Então Deus pegou as mesmas armas que o maligno usou para derrubar a humanidade, Deus pegou para si e com as mesmas venceu o maligno. Conquistou as graças para a humanidade, conquistou as bênçãos para a humanidade. E vou citá-la já, lendo o texto de São João Crisóstomo, século IV, São João Crisóstomo. Ele diz, a primeira arma que o maligno venceu, no Gênesis 3, e derrubou a humanidade, e que Deus vai se utilizar, é a virgem. Eva era uma virgem, e no Novo Testamento o Senhor preparou uma virgem desde as profecias. Eis que uma virgem conceberás. Depois, a segunda arma é o lenho, isto é, a árvore da vida. É a segunda arma. Por isso que nós precisamos estar unidos nessas armas. A primeira, a virgem. Com uma virgem, o demônio derrubou a humanidade, e com uma virgem, o Senhor ergueu a humanidade. E com um lenho, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a humanidade caiu, e com um fruto, e com um outro lenho, e com outro fruto, a humanidade foi reerguida, foi recriada, ela alcançou a vitória. Então a virgem, o lenho e a morte. O demônio venceu, injetando morte no coração das pessoas. Então as pessoas que elas estão envolvidas em seitas, no ocultismo, elas trazem já dentro de si um sentimento profundo de morte. Então no ambiente familiar, aonde não tem amor, aonde não tem diálogo, já tem morte. É preciso fazermos atenção. A vida de Deus nos é dada pelo Espírito, e o Espírito foi derramado em nossos corações, o amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Aqueles que têm o Espírito Santo precisam acordar para manifestar esse amor que já temos nos nossos corações. E o amor vai dando vida nas relações, vai trazendo-nos para nós a vida de Deus como graça, e ali nós conquistamos as vitórias. Então, a virgem era Eva, pois ainda não conhecera homem, de São João Crisóstomo. Quando Eva caiu, ela era virgem, ela não tinha tido ainda um contato com o homem. O lenho era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A morte era o castigo de Adão. Com essas três coisas, o maligno venceu. E eis que, de novo, a virgem, diz Crisóstomo, o lenho e a morte, que foram sinais de derrota, de nossa derrota, se tornaram sinais de nossa vitória. Você pode tomar nota depois. Os sinais da derrota hoje são os sinais da nossa vitória. Ninguém vence sem a Virgem Santa. Ninguém vence sem o lenho da cruz.
Ninguém vence sem a morte e ressurreição do Senhor. Pois tome nota para você orar com isso. Vejam que não é o orar pelo orar simplesmente, o ter sentimentos religiosos. É preciso estar unido aos divinos mistérios, à graça de Deus. E ainda segue o texto. Ele diz, com efeito, em vez de Eva, está Maria Santíssima. Em vez da árvore da ciência do bem e do mal, está o lenho da cruz. Por isso que nós amamos a Santa Cruz e veneramos a Santa Cruz, não só como instrumento de morte, ou para dizermos que Jesus morreu e lá adoramos um Deus morto. Nada disso, isso é tolice, tanto bíblica quanto espiritual, pensarmos que adoramos um Deus morto. O Senhor Jesus está vivo e a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, isto é, para nós é o poder de Deus. Então, o lenho da cruz, diz o texto. E em vez da morte de Adão, a morte de Cristo, porque Cristo, com a sua morte, deu-nos a vida. Então, isso aqui nós vamos, de maneira breve, destrinchar um pouco. A Virgem Mãe de Deus, o lenho da cruz e a morte e ressurreição de Jesus. Vês como o demônio foi vencido pelos mesmos meios com que vencera, isso é preciso reconhecer. Na árvore, ele fez Adão cair. Na árvore, Cristo derrotou o demônio. A árvore é a cruz, repito. A primeira árvore conduzia à região dos mortos, mas a segunda, a segunda fez voltar até mesmo os que haviam descido para lá. O primeiro homem, já vencido e nu, se escondera entre as árvores. Cristo, porém vitorioso, se mostra a todos também nu do alto de um lenho. A primeira morte condenou os que nasceram depois dela, mas esta morte ressuscitou até mesmo aqueles que nasceram antes dela. Até aqui é suficiente. Então nós vamos para a primeira arma para vencermos e talvez me deterei mais nesta. A Virgem Maria, Nossa Senhora, rainha dos anjos, rainha dos santos e Nossa Senhora das graças. Porque ela traz para si todas as graças e especialmente libertações contra o mal, contra o maligno, etc. Porque Maria Santíssima é a mulher que venceu, já lá no capítulo 3 do Gênesis, no versículo 14 em diante, que ali é uma profecia, é a mulher que esmaga a cabeça da serpente. Essa é a primeira coisa. E ela esmaga a cabeça da serpente quando ela diz sim ao Senhor. Quando ela diz sim ao Senhor Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, o maligno não tem uma força simplesmente na mesma dimensão do poder de Deus. Eu tenho insistido nisto. Tá? Então, aqui tem a força do maligno, aqui tem a força de Deus, e ambos combatem frente a frente. Não, o demônio é uma criatura inteligentíssima, e o Senhor é o Criador e o Redentor de todas as coisas. E depois da morte e ressurreição do Senhor, o demônio está debaixo dos pés de Maria Santíssima e debaixo dos pés da humanidade, isto é, da humanidade redimida do Filho de Deus, que na cruz deu a sua vida. Então Maria Santíssima é a nova Eva e a mãe dos viventes, a mãe daqueles que renasceram pela água e pelo Espírito Santo. A segunda coisa é que Maria Santíssima é o modelo da igreja. Por isso que nós não temos só devoção a Maria Santíssima, mas ela é o modelo. Isto é, tudo o que acontece em Maria Santíssima também acontece com a igreja. O sangue de Jesus faz da igreja imaculada. O sangue de Jesus dá pureza à igreja. O sangue de Jesus, porque a redimiu e a lavou,
a igreja está sendo atraída para si, e por causa do sangue de Jesus, nós somos responsáveis pela salvação dos outros. Então a igreja, ela é mãe, assim como Maria Santíssima ela é mãe. A igreja, ela é responsável pela humanidade, assim como Maria Santíssima é responsável pela humanidade. Então, assim como Maria Santíssima, repito, é a nova Eva, aquela que esmaga a cabeça da serpente, assim como Maria Santíssima é o modelo da igreja, ela também é a nossa advogada, nossa grande intercessora, e ela combate por nós no céu. E por quê? Aqui vou indicar como em Maria Santíssima tem armas poderosas. Você quer se libertar do maligno? Ou quer conquistar graças especialíssimas para a sua vida, a vida de um parente, a vida de um amigo? Obedece essas 3 virtudes de Maria Santíssima, que você desmonta completamente os planos do maligno. A primeira virtude é a humildade. Desenvolva muita humildade, mesmo orando. Peça ao Senhor a graça de ser humilde. A segunda é a obediência. As pessoas que não obedecem à palavra de Deus, os 10 mandamentos, e por amor devemos obedecê-los, elas não alcançarão graças. Às vezes as pessoas chegam para mim, abrem o coração e começam a dizer: Padre, minha vida não dá certo isto, não dá certo aquilo, eu tenho um problema ali. No entanto, eu rezo o rosário, eu vou na missa, eu rezo o ofício, eu leio a palavra de Deus, faço caridade, etc. Mas tem coisas que não dão certo na minha vida. Às vezes pode ser que exista mandamentos da lei de Deus que você não esteja cumprindo e obedecendo. Então o Senhor precisa que você entre num processo de mudança de vida, num processo de conversão, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E quem são aqueles que amam a Deus? Os que frequentam a igreja? Também, mas aqueles que obedecem à palavra de Deus, obedecem os mandamentos. Então, uma vida de humildade, uma vida de obediência ao Senhor, isso é muito importante, e uma vida de pureza, a reta intenção, a pureza do corpo, a pureza da alma, e ter reta intenção. Então eu quero libertar um filho que está no ocultismo, eu quero libertar um esposo, eu quero libertar minha esposa, um vizinho, um amigo. Obviamente eu vou jejuar, obviamente eu vou orar, mas eu vou fazer isso em profunda humildade, em profunda obediência à palavra de Deus e com um coração puro e sincero diante do Senhor. Ali eu conquistarei as graças. Ali eu conquistarei as bênçãos de Deus. Isso é muito importante, guerreiros e guerreiras, estarmos unidos ao Senhor. Lembra das 3 armas? Maria Santíssima, o lenho, a árvore da vida que é a cruz, e a morte e ressurreição do Senhor. Isso é muito importante. Então eu tenho situações difíceis na minha vida. Se eu simplesmente tenho para mim um Deus que eu pretenda, na minha mentalidade egoísta, simplesmente que Ele resolva meus problemas, que Ele resolva minhas situações difíceis, e eu vou na igreja só por causa disso, e eu oro só por causa disso, porque Deus vai me servir, Deus vai resolver isto, Deus vai libertar aquilo. Isso não é nem religião, isso não é nem cristianismo, se eu não tenho uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de comunhão com a palavra, uma vida de comunhão com a igreja. Isso é muito importante. Estou dando a você armas espirituais para como de fato você vencer no nome e na autoridade de Jesus, nosso Senhor. Isso é muito importante. Então Maria Santíssima é a nossa mãe, a mãe cheia de graça.
A segunda arma, e Maria Santíssima está aos pés da cruz, é a cruz de nosso Senhor. Então nós temos uma tentação terrível de querermos renunciar à nossa cruz. Isto é, renunciar o nosso sofrimento, renunciar às dores, etc. Aqui precisamos fazer um pequeno discernimento. O que de fato te aflige? O que de fato te angustia? Padre, as minhas tentações, o maligno me tenta e isso me angustia profundamente. Sim, você tem que renunciar à tentação. Tem que se encher do Espírito Santo para vencer a tentação e lutar, jejuar, confessar-se, participar da missa. Isso sem estresse, sem tensão, com serenidade, confiando na graça de Deus, confiando na misericórdia de Deus. Tá? Confiando na misericórdia de Deus. Mas às vezes nós invertemos. Nós queremos que o Senhor nos liberte das provações e às vezes dialogamos com as tentações. Isso aqui é falta de conhecimento dessa segunda arma de vitória que é a cruz de nosso Senhor. É preciso entendermos que se eu unir a minha cruz à cruz de Jesus, e foi Ele que disse: tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Cabeça erguida, alegre, mesmo em meios a sofrimentos e angústias, a união entre a cruz do Senhor com a sua cruz, porque é uma vida de oferta. Na cruz Jesus se ofereceu por você, e você na sua cruz e com sua cruz se oferece ao Senhor. A união destas duas cruzes vai produzir aquilo que na espiritualidade chamamos uma espécie de sinergia de ação do Espírito Santo. Inclusive eu tenho ensinado muito isso por aqui. Então quando eu uno a minha cruz à cruz de Jesus, e a cruz de Jesus está unida à minha cruz, o Espírito Santo começa a agir no meu coração, na minha mente, na minha alma, porque ali se dá união, né? União de oferta de vida entre o Senhor e a alma amante. Ali o Espírito Santo age poderosamente. Então tudo aquilo que não é do Senhor é dissolvido, como cera, porque o Senhor se levanta diante daquela situação e você colocou o centro, isto é, no centro de sua vida, o mistério pascal, a morte e a ressurreição do Senhor, que é a nossa vitória, que é a nossa graça. Nós, de fato, nós estamos espiritualmente encastrados na morte e na ressurreição do Senhor. Isto é, o lenho da cruz, está unidos à cruz. Até como sacramental, nós recomendamos que você tenha um crucifixo menor, pequeno, onde você possa trazer, até mesmo no seu peito, ou até numa bolsa, ou até ter sempre na sua casa, um crucifixo. O sacerdote dará a bênção, seu pároco, na sua comunidade, sobre o crucifixo, e você deve trazer. E no momento de combate espiritual em casa, você deve empunhar o crucifixo e aspergir a casa com água benta, como todos nós temos feito nesse tempo de oração, de graça e de combatimento. Então, mas para que o crucifixo, sinal da graça de Deus, manifeste na minha vida a graça de Deus, eu preciso renunciar àqueles objetos que na minha vida e na minha casa são supersticiosos. Então, aqui e acolá tem pessoas que trazem consigo na bolsa, ou plantas, ou objetos que disseram que trazem boa sorte, que trazem atrai dinheiro para casa, etc. Essa pessoa não confia no Senhor. Ela ainda não proclamou o senhorio de Jesus sobre a vida e sobre a casa. E o inimigo de Deus, sabendo que a pessoa tem uma fé meia idólatra, ela cai nas armadilhas do mal. A pessoa cai naquele sentimento de idolatria, porque Jesus quer ocupar o centro de sua vida e o coração de sua vida. A terceira arma, nós já citamos, é a morte e ressurreição de Jesus. Com as mesmas armas que o inimigo
venceu, ele foi vencido com uma virgem, com a cruz e com a morte e ressurreição do Senhor. Então é preciso mortificar em nós aquilo que não é de Deus, buscar as coisas do alto. Isso é muito importante. Então eu tenho situações difíceis, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma graça, mas antes de tudo, nós precisamos do milagre dos milagres, que é a nossa conversão, que é a nossa mudança de vida, a mudança da nossa história, a mudança do nosso coração. Veja, tudo isso aqui é tempo de graça, faz parte da nossa novena de Nossa Senhora das Graças. Então a Mãe Santíssima quer nos abençoar, trazendo as graças dos céus para a nossa vida. Mas se nós não tivermos no Espírito Santo autoridade sobre essas três grandes armas, ou com essas três grandes armas, nós não venceremos. Porque Jesus não trabalha com mágica. Então eu aperto um botão e aquilo funciona. Jesus trabalha na ação misericordiosa da graça de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, amados guerreiros e guerreiras, amados irmãos e irmãs do Instituto, a Virgem Santíssima é para nós a arma poderosíssima contra o ocultismo, contra o mal, contra as forças malignas, contra as ações extraordinárias do maligno e as ordinárias, especialmente a tentação. Ela traz para nós as graças. Ela intercede por nós. Ela é o modelo da igreja. Ela é a nova Eva. Ela é a nossa intercessora. Ela nos defende de todos os males e de todos os perigos. Todos vocês sejam abençoados e que a Santa Virgem, na vontade de Deus, atenda todos os vossos pedidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Deus seja louvado. Deus lhe pague. Padre Roberto, bem-vindo.